Aí o que acontece? Teve um documentário, um documentário brasileiro, que conta a... Eles queriam fazer uma coisa igualitária, esqueci o nome, Brasil Ascensão, alguma coisa assim, igualitária, mostrar o lado do Lula e mostrar o lado da Dilma, fazer uma coisa equilibrada, né? Como é que era, como cada um estava conduzindo a coisa. Esqueci o nome desse documentário, é um documentário brasileiro. Interessante que, assim, acho que o Temer e a Dilma não quiseram participar, então o Lula participou mais. O Lula também faz parte da... Não, Lula não. Lula não. Você gosta do Lula? Não, é indiferente. Eu sou apolítico, sim. Né? Porque não vai mudar, a máquina está toda corrompida. Mas ele não faz parte dessa... Não faz. Ele é peixe pequeno, você acha? É peixe pequeno. Ele tem uma grande influência, né, social, pelo fato do discurso dele, né, de erradicar a fome e tal, de ir a favor dos pobres, etc. E tal. Poder mesmo ele não tem? Não tem. Né? Então, assim, pessoas que tinham potencial, por exemplo, falando em política, né, ele tinha um certo potencial para ser realmente o presidente do Brasil, né? E eu lembro que na época eu fiz um curso no Espírito Santo, né? Deu um seminário lá, e tinha um senhor que ele fazia parte de uma tal que era um grupo de empresários cristãos que se reuniam dentro da parte. Ele falou: você faz uma dedicatória do Filho do Fogo, dá para ele. E eu falei: cara, lê esse livro com atenção, né? Porque talvez você esteja na alça de mira, né? E ele era do né? E ele mudou para o né? E você vê que o símbolo do tinha aquele foguinho saindo, né? Depois eles mudaram o fogo, né? Filho do Fogo, né? E quem era o presidente do partido, né? Não. Com essa faz muito tempo. Com essa faz muito tempo. Aí o que aconteceu? Nesse documentário que me chamou a atenção foi que mostra a ascensão, a Dilma. Mesmo, agora você falando a verdade. Pois é. Aí a Dilma chega na presidência, afastam ela, ele ganha o cargo. Aí no documentário tem uma cena, só quem conhece música vai entender. Quando mostram, que ele não permitiu ser filmado, quando mostram que ele assumiu o comando, que a Dilma saiu, eles filmam, eles dão assim, fecham a câmera na sala presidencial, né, na mesa presidencial, e eles tocam um Requiem. Requiem é uma música de funeral, de morte. Né, era encomendada, música Requiem de morte. Então, assim, quem não conhece, como a minha esposa era pianista clássica, né, então era fácil eu entender essa linguagem. Falei, caramba, com tanta coisa colocaram Requiem, né, de morte, né? Então colocaram uma mensagem meio que subliminar ali, ó, o que está acontecendo, né? Aliás, você conheceu ela enquanto estava na Irmandade? Ela quem? A sua esposa? Não, depois. Foi depois. Depois que eu saí da Irmandade. É muito interessante incluir, viu? Coloca o nome de outro político e tal. Não é nem o nome, mas a figura. A figura. Dentro da história, questão... Dá uma olhada. A Mauri Júnior entrevistando ele, o comício em Rio Claro. Eu estou pensando aqui em como... Tá, não, continua, depois eu vou te falar. Então tá, tem a história... E isso foi... Agora, foi 2016, né? 17? Não sei, não me lembro a data exata. Foi quando ele assumiu. Aí as pessoas, poxa, então é ele mesmo, né? Porque já suspeitava, já tinha os boatos. O Google casava, você digitava Daniel Mastral, ele já colocava em seguida, ele já associava. Né? Você ainda estava na Irmandade, na época? Não, eu saí com 26 anos. Saiu não, bem antes, então. Saí antes. Então não estava mais não. Então o Google casava isso, né? Então ficou um negócio assim, viralizou no Brasil, né? Viralizou no Brasil. Ficou bem complicado a coisa. Aí o que aconteceu, né? Como é que eu saí? Quem puxou esse gancho? Do livro, eu não sei, tem uma pessoa, na época, era uma liderança espiritual muito conhecida no Brasil, que era Neuza Itioca, uma japonesa. Como chama? Neuza Itioca. Neuza Itioca.
Ela falava muito de batalha espiritual, mapeamento estratégico. Ela copiou o modelo americano, de um tal de Peter Wagner, né? Então ela trouxe uma coisa que é coisa humana, não tem esteio bíblico nenhum para isso, né? Quebra de maldições, maldição hereditária. Então, e assim, quando eu comecei a namorar com a Cíntia, ela falou, puxa, você precisa conhecer a Neuza, né? Porque eu contei a minha história para ela, falou, poxa, quem sabe ela pode te ajudar. E aí eles faziam reuniões e oravam por mim. Numa dessas reuniões, alguém teve uma revelação, né? Ah, Deus me disse que o cara que é o Marlon, ele é teu pai, né? Saiu assim. Então. E aí, claro, tinha umas 15 pessoas na sala. Acabou o segredo. E aí você começa a analisar os fatos e aí realmente... espalhou. Eu não falei nada para ninguém, mas aquilo espalhou. Foi na igreja, então. Foi na igreja, mas sendo sala fechada, tinha 15 pessoas só, né? E aí aquelas 15 pessoas ouviram aquilo, né? E foi aí que deram o nome de Daniel para mim. Falou, Deus está mudando o teu nome, não é mais Marcelo. Foi ali, então. Seu nome agora é Daniel. Deus está te dando um novo nome, que significa Deus é meu juiz. Foi ali naquele dia. Foi ali, naquele dia. Saiu essa história e te deram esse nome. Deram esse nome. E aí tiveram essa outra revelação. E aí isso aí espalhou, viralizou muito rápido, né? Foi muito depressa. E aí, mais tarde, como eu saí? Só sumariar essa parte aqui. Aquela moça que eu namorava, que ela era cristã, não praticante, ela acabou marcando encontro com um líder espiritual. Né? Eu fui na primeira vez, fiz um feitiço contra ele, né? Para causar um dano nele. Normalmente os feitiços funcionavam, desde que você vibre na mesma frequência. Né? Então, se você tiver com amargura, raiva, ira, inveja, ciúme, soberba, você vibra na mesma frequência do mal. Aí pega, aí o feitiço cola em você. Então lancei, né? E assim, aconteceu só que um filho dele parece que se machucou e ele não pôde ir, né? Não sei se fraturou o dedo, o braço, alguma coisa assim, ele não pôde ir no primeiro encontro. Eu, triunfante, achei, ok, então, né? Que bom, né? Porque eu tenho poder. Aí marcamos uma segunda vez. Que você fez lá Aí eu fiz uma segunda vez, feitiço contra ele. Mais robusto. Eu chamei 5 pessoas, cada um na ponta de um pentagrama, por isso que o diabo, pentagrama 5, né? 5 pedras, né? 9 pedras, é número cabalístico para eles também. O número do fim? O 9, na verdade, é o número divino, né? Ele profanou, porque a gente leva 9 meses para nascer, tem uma série de coisas ligadas ao 9, né? Mas o diabo transformou isso numa numerologia para eles, né? Eles adaptaram, fizeram uma adaptação da numerologia cabalística e transformaram numa numerologia característica deles ali, onde o 9 vai ser a base principal da estrutura. Aí o que acontece? Aí marcou a segunda vez com ele, né? Eu trabalhava na empresa, né? Vou dizer o nome aqui, depois você pode mudar o nome, só era né? Era ligado a Plásticos Plavinil, era um conglomerado de indústria multinacional, né? E ficava bem atrás do Conjunto Nacional, né? Então tive uma ascensão meteórica ali dentro e então tava engraçado, quando você estava me contando, eu não sabia disso, você estava me contando agora há pouco, eu vi exatamente o eu imaginei exatamente aonde é. Que doido, hein? Lameda Santos, bem atrás do e eu lembro que tinha aqueles negócios, tinha alguma coisa embaixo do MASP, não sei, de música, né? Show do meio-dia, som do meio-dia, ia Baby Consuelo, né? Ia Baby Consuelo. O Lobão, tá? Eu ia lá no horário de almoço. Eu conheci a Baby depois. Legal. Muito doida a Baby. Lobão também, né? Lobão é gente boa, gente boa. Aí o que aconteceu? Marquei o segundo encontro, fiz o feitiço contra ele. Ele teve uma colisão com o carro. Não foi nada tão grave assim, mas ele teve uma colisão com... bateu o carro. Você fala, né? Bateu o carro, né? Mas assim, mas ele não se machucou. Não se machucou, não teve nem escoriação. Tanto é que quando a secretária da igreja me ligou, falou, ele bateu o carro, eu pensei, puxa, né? Se ele não morreu, ele está no hospital. Se está no hospital, tem gente no hospital. Tá cheio de gente no hospital, né? Para pegar tráfico de órgãos, né? Para um monte de coisa, né? Matam, injeção de potássio, não pega na necrópsia, não pega. Por isso eu coloquei inquilainhos, né? Isso é só médico que sabe, né? Injeção de potássio, o coração para, né? Aí faz tráfico de órgãos. Muita gente morreu assim,
Entrava no hospital com uma dor de cabeça, vão internar para fazer exames. Aí ceda a pessoa, entuba, injeção, mata, tira os órgãos. Quantos ml? Não precisa muita coisa não, 10 ml é o suficiente. Mata e não aparece na necrópsia? Não pega. Mesmo porque na época de pandemia não fazia necrópsia. Não dá tempo, né? Muita gente. Muita gente. E mesmo se tivesse necrópsia, não pega. Não sai. Mas o que acusa? Parada cardíaca. Simples assim, né? Simples assim, parada cardíaca. Isso aqui é muito foda. Indeterminado ou idiopático, como diriam a medicina. Idiopático. Essas coisas inconclusivas que não tem cabimento. Vendiam leito ao rodo, ganharam muito dinheiro com isso, né? Gente, porque quem tinha mais dinheiro pagava 50 pau o leito, pronto, isso vem matava. Também de Irmandade? Muita gente ligada à Irmandade para ganhar dinheiro. Mas também quem Por isso que a fundação Bill Gates, por isso que o Bill Gates é uma fundação, né, para poder transitar o dinheiro dele pelo mundo, né? Então, tem muita coisa por aí. Tá vindo varíola agora, o negócio tem sido erradicado. Então tá começando umas coisas sinistras. Varíola, né? De novo. Varíola, de novo. Nessa altura do campeonato, os caras aparecerem com varíola. Pois é. Fazer matéria falando, se você tá vendo umas feridinhas na sua pele, se você tá sentindo, isso que absurdo. Então, isso. Mas aí, se rolando o grande reset, que vai pegar a ideia do Al Gore lá de 2006, do aquecimento global, aí depois morrinhou a história, porque teve geofísicos que falaram que os oceanos refrigeravam o planeta. Aí morrinhou a história, só que aí resgataram agora. Aquecimento global, vamos tributar os produtores de gases poluentes, vamos pegar esse imposto e fazer um salário mínimo universal. Aí todo mundo vai ter um score, né? E você vai ser obrigado a cumprir algumas regras do governo. Dentre elas, aceitava. Se você não aceitar, você não... Teve gente que perdeu emprego porque não tomou. Tem gente que não conseguiu emprego porque não era não podia ir em museu, não podia ir em teatro, não podia viajar. Quer dizer, as restrições vão aumentar mais ainda. Agora me fala uma coisa, você pega toda essa realidade, né? E coloca, quem tem o conhecimento da Irmandade, que manipula massa para enriquecimento próprio da Irmandade, entendi. Quem não está fazendo parte da Irmandade, nem percebe que aquilo está sendo feito com ele. Não percebe. Segue vida. E a vida então existe uma diferença radical entre nós, seres humanos, onde temos poucos ali líderes que manipulam o todo. Isso. E precisa das formiguinhas para gerar o que é Exato. necessário para enriquecer. Então, assim como a Irmandade do satanismo, tem outras irmandades. Tem outras. Mas as outras, elas não têm esse mesmo poder. A mais poderosa é a do satanismo. É a Irmandade satânica. Abaixo dela seria os Illuminati. Né? Então, entendi. Seria assim, é uma seita também, organizada, tudo, mas não tem o poder e a influência política que tem a Irmandade. Porque eles querem pavimentar o mundo, eles querem diminuir a população mundial. Esse é o interesse. A Irmandade? A Irmandade, diminuir a população mundial. Só que para isso tem que ter o caos. Né? Eu vi esses dias, mandaram para mim, o ministro da Economia, falando no Fórum Econômico Mundial, dizendo que nós estamos prestes a sofrer um colapso financeiro, né? Porque o mundo tá acontecendo muita coisa que pode causar um colapso financeiro no mundo. Quer dizer, foi isso que deu voz para Hitler, né? A quebra da Bolsa de Nova York. Então, precisa ter o caos para alguém chegar, apresentar uma solução, todo mundo parar, ouvir o que esse cara está dizendo e obedecer cegamente a ele. Eles controle que eles querem ter. Aí eles vão eliminar, né, uma parte da população, né? Ou seja, quem não tomar vacina, por exemplo, você solta no ar aí um vírus, alguma coisa, sabe esses rastros químicos? Você já ouviu falar disso? Sim, aqueles para pulverizar os lugares, as plantações, é isso? Não, é mais alto. Não é trilha de condensação, porque trilha de condensação, o avião está numa determinada altitude, o ar está frio, sai o ar quente da turbina, forma uma trilha de condensação. São aviões que voam mais baixo, a baixas altitudes, né, e soltam trilhas de condensação ou chamado rastros químicos, tem um termo em inglês também. E eles se cruzam, eles formam nuvens artificiais. Isso está cheio de coisa na internet, cheio de documentário disso na internet. Filmar, até mesmo um piloto tentou, assim, você pergunta para o piloto, ele não fala. Ele não vai falar. Porque esse avião, ele aterrissou em algum lugar, ele decolou de algum lugar, ele foi abastecido em algum lugar, mas ninguém fala.
Não é por dinheiro, porque a imprensa podia chegar e falar, te dou $1 milhão, você conta a verdade pra gente. Mata a família inteira. Então. Te extermina a sua família. Acaba não só com você, mas mata a sua família inteira. Mas primeiro mata a sua família, faz você sofrer primeiro. Né? Que vão ameaçando. Aí é claro, é isso que prende, é isso que as pessoas não falam, tem medo de... E teve um piloto que tentou dar uma pista, tem um vídeo na internet até sobre isso. Ele está dentro do avião, ele está filmando, né, os rastros formando nuvens artificiais, cruzamento de aviões, e vai formando uma camada de nuvem artificial. Essa camada, na verdade, inicialmente eles estavam jogando na atmosfera cloreto de bário, né? Ou óxido de alumínio. Eram essas duas coisas, porque era o melhor refrator das ondas HAARP. Já ouviu falar de onda HAARP? Não pode falar. São antenas, existem, é fato, não é conspiração. Isso tem na Rússia, tem nos Estados Unidos. São um conjunto de antenas que eles tinham como objetivo controlar o clima. Né? Ou seja, uma época de seca, fazer chover, coisa assim. Só que aí, né, eles começaram a descobrir que pode ser usado para outras coisas. Então essas ondas, elas reverberam, elas vão para a ionosfera, aí esses aviões pulverizam esse óxido de alumínio, ou óxido de bário, né? Ele reverbera, ricocheteia, vem para a Terra na mesma frequência da sua onda cerebral. Você pode tornar uma população mais depressiva, mais medrosa, mais assustada, mais obediente, né? Assim, sem reação, né? Porque vem na mesma frequência. É como se fosse um implante de sentimentos. Isso que eu ia falar. Né? De sentimentos. Você sente... Que mexe com a irritabilidade, inclusive, das pessoas. Aumenta a irritabilidade. As pessoas se destruam. Sim. Inclusive, quando foi descoberto isso, perguntaram para um dos criadores disso se isso poderia ser usado para a guerra, porque inicialmente estava sendo usado para tratamento de depressão. Então eles estimulavam através de micro-ondas o cérebro, áreas do cérebro, e a pessoa melhorava a depressão. Né? E aí perguntaram para o cientista se isso poderia ser feito ao contrário. Ele falou que sim, poderia, mas jamais fariam isso. Por quê, né? Por que salvar vidas e pessoas? Só que testaram na guerra do Iraque. Tem provas disso. Arma de disparador. Ele solta um canhão de ondas na sua direção, você não vê, é invisível, né? Mas o seu cérebro reage como se você estivesse tendo uma dor equivalente a um cálculo renal, a um parto, te joga no chão. E pode também fazer o exército adversário ficar melancólico, triste, desmotivado, e o seu exército motivado, encorajado e tudo mais. Então essa tecnologia já existe. Guerra do Iraque? Guerra do Iraque foi feito o teste dessa da arma de disparador. Testaram lá. A Guerra do Iraque foi em 91, não? 90, na década de 90. Então isso já testaram, essa tecnologia já existe faz tempo. Aí aprimoraram para as ondas HAARP. Aí já tem muita coisa na internet de gente tentando entrevistar o piloto do avião, né, que solta o rastro. Eles não falam nada. Aí fecham a porta, não falam nada. E aí teve só esse cara que filmou tudo, aí ele aciona um botão, mostra ele acionando o botão, né, e pulverizando também aí em cima. Aí tem imagens internas do avião também, cheio de tanques, que ninguém sabe o que tem lá dentro. E não fala nada. Tem cemitérios de concreto, você pesquisar bem. Agora, toda essa informação que você tem, de novo, se você vem adquirindo após, ao longo você vai pesquisando. Já ouviu falar o caixões da FEMA? Não. FEMA. A FEMA é um órgão de defesa emergencial americano, alguma coisa assim. Não sei a tradução correta ao pé da letra. É uma sigla, né? Então eles têm caixões espalhados pelo mundo inteiro em pontos estratégicos. Né? A última informação que eu tive, o último dado que eu tive, tinha mais de 5 milhões de caixões. Cada caixão cabia 4 pessoas. Né? Então por que eles estão espalhando caixões? Eles estão esperando que pessoas morram. Né? E se você lembrar bem, começaram a montar hospitais de campanha aqui, na época da pandemia. Cadê o hospital de campanha? Acabou. Pois é. Né? Para quê? Não, e se por que, monta hospital de campanha, por que não monta logo hospital para a população? Não tem interesse. Porque desmontar, né? Ou seja, consegue montar um hospital. Não, tem muita coisa. Já pensando em deixar montado, porra. Sim, você já sabe. Absurdo. Faltar oxigênio em Manaus, sabe? É muita coisa, sabe? Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? É difícil até de resumir, de compactar tudo isso. Então esses caras... Guerra na Ucrânia...
Sim, porque a Rússia é detentora de gás, né? Deixam o Afeganistão às favas, os americanos saem, deixam o Afeganistão armado até os dentes, largaram as armas. Imagina uma coisa dessa, o exército americano sai e deixou helicóptero, artilharia para eles, metralhadora, fortalece o Estado Islâmico, que por sua vez é aliado do Hamas, do Hezbollah, que é financiado pelo Irã, pelo Catar e também pela Rússia, e a Rússia é ela que dá o armamento para o Irã. Aí o que acontece? Ameaça para Israel. Hoje Israel está em alerta máximo, né, esperando ataque a qualquer momento. E se houver um ataque contra Israel, os Estados Unidos têm que intervir porque é aliado militar. Então a gente vê assim muita... À beira de uma terceira guerra muito. À beira de uma guerra. Mas não acredito que eles vão usar tecnologia nuclear, né? Tem outras tecnologias para isso. Você pode dar um apagão, né? A Coreia do Norte tem um equipamento, na época do Bush, ele começou a construir, né, um sistema de defesa. Isso é tudo, você pode pesquisar, você vai encontrar. Um sistema de defesa, né, eles estavam produzindo uma arma ultrassônica, da Coreia do Norte, que eles iam causar um apagão nos Estados Unidos. Eles tinham a capacidade de lançar pulsos eletromagnéticos, causar um apagão. Então imagina você sem radar, né, sem orientação, sem nada, você se perde. Eu vou voltar um pouco. Isso aqui é bom pra gente falar no podcast, que agora eu tô ficando curioso por todo o conhecimento que você tem, mas eu quero voltar... Tá, a saída da Irmandade. Eu quero voltar especificamente porque eu tô tentando desenhar uma narrativa do filme. Tá bom. Que essas informações são muito boas, muito legais, mas aí eu te chamo, a gente vai fazer um podcast novo. Eu quero que você me conte. Nossa, tem coisa pra caramba. Eu tenho um monte de curiosidade, mas vamos focar aqui. Por isso eu te perguntei agora há pouco. Você tem então todo esse conhecimento que você começou a adquirir. Então, eu estou voltando um pouquinho à fita. Voltando à fita é antigo, né? Mas estou voltando à fita. A gente está falando de quando você entrou, você foi recrutado. Na verdade, a gente está falando até de como você foi concebido. Sim. Tudo já está prescrito, digamos assim. Predeterminado. Predeterminado. E aí você mesmo tem essa curiosidade, vai ganhando esse aprendizado mais e mais. Eu imagino você uma esponja ali dentro e uma ferramenta para eles também, para que você propague muito bem, de uma maneira muito legal, muito bacana. Aqui eu pus um verniz da doutrina satânica, não aprofundei. Então, porque se eu aprofundar, eles acabavam com a minha família. Então, é isso que eu ia chegar. Por isso eu quero que você me conte. Quando você pensou, como é que eu vou começar a sair? O que falou, agora eu vou? E como foi quando você saiu? Porque a próxima, depois, já se prepara então para a continuidade, porque a próxima eu quero saber exatamente o que te deu culhão para escrever um livro. Vai lá. Pois é, vamos lá. Eu tinha que eu tinha que fazer aquele sacrifício, né? Então eles me orientaram antes como devia ser feito. Eles testam em animais, né? Então uma coisa é você matar um cordeiro. O cordeiro, ele não emite som. Mas uma ovelha faz um escândalo, né? Então eles te preparam para suportar a agonia, né, que a pessoa possa sentir no momento. Então começa o experimento com os animais, o que já não era legal. Eu só assistia, não tenho coragem de matar um gato. Eu adoro os animais. Aí eu acabei vendo a menina, né? Conversei um pouco com ela. Ela estava fazendo um jejum já, né? Um jejum específico. Ela não sabia de nada, né? Conversei com ela um pouquinho e fiquei pensando, né? Não vou ter coragem, não tenho coragem de matar um ser humano, não tenho coragem, né? Então, mas eu não sabia como sair daquilo, né? Tinha um compromisso, eu sabia que eles iam vir me buscar e eu ia ter que fazer. Acontece que na quarta-feira, eu teria que fazer esse ritual na sexta. Na quarta-feira eu marquei o terceiro encontro com aquele líder espiritual. Nesse terceiro encontro, ele atrasou, mas ele veio, ele apareceu. E eu tive muito medo dele, um medo incompreensível, um medo irracional. É como se ele tivesse uma energia positiva muito maior do que a energia negativa que eu carregava, né? Parecia que ele tinha um poder diferente, né? Não sei explicar, né? É como você joga a luz, a treva dissipa, né? Você acende a luz, acaba, as trevas vão para fora.